Fala aí, pessoal, começando mais uma live e hoje essa live é sobre a Polícia Científica de São Paulo. Então, se você pretende disputar uma das 397 vagas para a Polícia Científica de São Paulo, essa live aqui é para você. A gente vai esmiuçar o que tem de informação sobre essa live até agora, tá? Eu tenho que dizer uma coisa super importante para todos vocês. O resultado desse concurso vai começar a ser construído hoje. E eu estou aqui do meu lado, o professor e meu colega de trabalho, Felipe Cosmelli. Seja bem-vindo aí para a live. Fala, Max. Prazer inenarrável estar contigo aqui. Cara, seguinte, concurso lá para São Paulo são para 397 vagas. Porém, para quem pretende fazer o concurso para auxiliar ou para atendente de necrópsia, essa live é para você. Se você quiser fazer o concurso para outros cargos, vai ter que buscar outra live. Então, resumindo, essa live é especificamente para atender dois cargos deste concurso de São Paulo. Para auxiliar de necrópsia, que são 105 vagas, e para o atendente de necrotério, que são 84 vagas. É isso aí, Cosmélia? É isso aí. E é importante, Max, ressaltar o seguinte, né? Que a gente precisa falar para as pessoas que vão assistir a live, é que é o seguinte: quase metade dessas convocações, dessa chamada de vagas, são para a área de necrópsia. Então, para quem tem o sonho de trabalhar com necrópsia, eu acho que é essa oportunidade. Exatamente isso. Das 397 vagas do concurso inteiro, 105 para auxiliar, 84 para atendente de necrotério. Agora, você é novo aqui no canal, né? Na realidade, você é novo na área. Conta pro pessoal aí Em quem é Felipe Cosmelli e por que você está participando dessa live. Bom, eu sou fui aprovado recentemente, né, com acho que a maioria dos seus alunos que foram aprovados também. Fui aluno seu, né, e ainda sou, porque eu não me considero, você não abandona nem o professor, nem o aluno, né? E hoje tenho galgado alguns pontos na Polícia Civil, né? Profissionalmente sou técnico de necrópsia, né? Sou agente de polícia científica, mas já estou saindo para a área para isso, uma área de licenciatura também. E hoje eu tenho 3 turmas, né? Uma finalizei, mais 2 turmas de tanatopraxia e de necrópsia. Interessante, como é que a vida mudou em 2 anos. Você passou Pô, no nem falo. concurso e já se tornou professor. Agora, um detalhe É, importante aí que você comentou. Agora você é agente de polícia científica, mas por que isso? Explica para o pessoal o que aconteceu com os cargos, porque você é servidor do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu com os cargos do Rio de Janeiro? sim, é legal isso, porque eu tomei posse em 24, né? Em 2024, em janeiro, e nesse meio tempo houve a unificação dos cargos. Então, tanto o técnico de necrópsia como o auxiliar de necrópsia, eles foram unificados, né? Porque eu acredito que o Estado, a Polícia Civil, já visualizava que as funções eram bem parecidas, né? Coisa que ocorre em São Paulo também. Hoje você tem a definição de 2 cargos, que é o atendente de necrotério e o auxiliar de necrópsia, mas funcionalmente eles são as mesmas coisas, eles fazem as mesmas coisas. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente isso. Então, isso é bom, porque é uma atualização para quem não sabia, né, dessa informação. Então, vai ser um prazer. Essa live vai ser ótima. Para quem não me conhece, eu trabalho com anatomia há mais de 20 anos. Eu, desde 2010, trabalho no IML do Rio de Janeiro, no setor de necrópsia. Então, lá se vão 16 anos trabalhando com necrópsia.
e já participei de diversos concursos, e esse concurso de São Paulo é mais um concurso que a gente está empenhado a ajudar os nossos alunos a conquistarem uma das vagas. E para ter o meu apoio, eu convidei o Felipe Cosmelli para ser o meu braço direito, porque ele participou realmente recentemente de todo o processo de avaliação do concurso do Rio de Janeiro, então ele está com a memória muito fresca no sentido de ter estudado recentemente para concurso. Então eu acho que a velha guarda, né, minha, junto com a nova guarda do Cosmelli, eu acho que a gente vai fazer uma parceria boa aí. E aí a gente pode começar agora a nossa live. Já primeira coisa, falando para você deixar nos comentários aí de onde que você nos assiste. Você nos assiste de qual cidade? O concurso é para São Paulo, mas é só para paulista? Se você é de São Paulo, qual cidade de São Paulo que você está assistindo essa live? Se você é do Brasil, qual cidade do Brasil que você está assistindo essa live? Quem aí está pelo cargo de atendente de necrotério? Quem está aí para o cargo de auxiliar de necrópsia? Ou quem vai fazer as duas provas? O que você acha, Cosmelli? Deve fazer as duas provas ou escolhe uma só? Olha, até por experiência própria, né, de pessoas que estudaram comigo, é interessante fazer as duas. E vocês vão ter tempo para estudar, né? Tudo bem que assim, a gente vai falar ao longo da live, né? Como é que está o decorrer do processo, mas vocês ainda têm tempo. O trem está começando a andar, né? E é importante, se eu pudesse dar uma dica, fazer as duas. Porque já vai Exatamente. ter unificação, né? Daqui a alguns anos pode É ter uma bem unificação provável aí, isso. É bem provável. né? Eu tenho um grande amigo meu que eu brigo com ele até hoje, porque ele fez só uma das provas no Rio de Janeiro. Ele foi bem classificado. Ele só Uhum. não ficou dentro do número de vagas ainda. Talvez tenha uma próxima turma, ele seja chamado, mas ele já poderia estar dentro há muito mais tempo. Há muito mais tempo, se ele tivesse feito a outra prova. Ele só fez uma prova. Não, não faça uma prova só. Se você for tentar a prova e tiver a possibilidade, for em finais de semana diferente, faça as duas provas. Essa é a primeira dica que a gente dá para vocês aqui nessa nossa live, né? Bom, o concurso, o Cosmelli, ele foi autorizado, né? O Uhum. edital não Isso saiu aí. ainda. Mas e aí? É, O que é esse negócio de autorização de concurso? então, existe um processo que é o seguinte, né? O concurso foi autorizado e a comissão já foi formada, né? A gente pode falar um pouquinho da comissão um pouco mais tarde, mas qual é o processo? Você tem a autorização, você tem a formação da comissão, você tem a contratação da banca, que provavelmente deve ser a VUNESP, e você tem o lançamento do edital com a data da prova, né? Perfeito. Então, assim, dessa sequência, a comissão foi formada. Então, a gente já tem quem acabar vendo a live, vai entender que uma comissão formada, você já tem mais ou menos uma direção de como vai ser a prova. Entendi. Então, de 5 etapas, autorização, comissão a ser formada, contratação da banca, edital e prova, podemos dizer que a gente está na segunda etapa. É Na isso? segunda etapa. Isso aí, Tá. Então a próxima etapa é a contratação da banca. da banca. E é importante, Max, que é o seguinte: a última banca, o último concurso que teve da polícia Científica para atendente de necrotério para auxiliar de necrópsia foi em 2014. Né? Quem fez o concurso foi a VUNESP, tá? Que é uma grande banca em São Paulo. Tá? Para você ter uma ideia, eu tenho feito com os alunos meus algumas questões de concurso, né? E eu, por acaso, procurei essa parte do auxiliar de necrópsia, do atendente de necrópsia,
E antes de 2014 nem tinha isso. É difícil você achar, né? Então, a grande referência que você tem hoje para edital é a VUNESP, que é como se fosse a FGV aqui no Rio, né? Perfeito, perfeito. E é muito relevante para o aluno saber qual é a banca para saber qual é o estilo de prova que vem por aí. Sim, Então, com saber certeza. qual é o estilo de prova, resolver questões anteriores, que é um dos métodos de estudos que funcionam muito bem, que é você estudar Uhum. resolvendo questões de concursos anteriores da banca que vai organizar o concurso que você vai prestar. Então, E é é legal, um ponto. Max, ó, É um ponto importante isso aí também. sim, com certeza. E é interessante, Max, que é o seguinte, por exemplo, a VUNESP ela tem a característica de ser uma banca mais objetiva, tá? Você vê pela comissão que foi formada que são pessoas que têm características, né, para elaborar questões mais objetivas e tem um critério com relação ao ofício. Então, assim, claro que não é uma. Eu, particularmente, não vou falar que vai ser a VUNESP, mas está tudo com cheiro de VUNESP. Bom, bom, já é bom especular isso. Já é bom Sim, especular. Outra coisa que é bom especular, o que o aluno precisa ter para prestar o candidato, né? Precisa ter para prestar esse concurso. Qual a formação que ele precisa? Não vamos falar assim de forma definitiva, porque o edital não saiu. O que manda no concurso é o edital atual, mas a gente vai se basear no edital anterior. É uma live sim, pré-edital. Então, se baseando sim. no edital anterior, fala pra gente. Então, tem muita gente me procurando, me perguntando sobre qualificação técnica, né? Você precisa de algum diploma técnico, ou profissionalizante na área, e realmente não precisa, né? Pelo último edital, você só precisava ter ensino médio e a carteira de habilitação B, tá? Isso por conta do ofício de policial, né? Você precisa de dirigir viatura. E numa das atribuições do atendente de necrotério, está explicitamente falando que você precisa de dirigir viatura. Tá. Então Então, você deixando precisa ter claro aqui, a habilitação B, B de bravo. B de bravo, né? Então, assim, é diferente de alguns concursos, né, que pedem uma qualificação técnica. Eles pedem, por exemplo, tem concursos que pedem para técnico em necrópsia de laboratório, eles pedem que você tenha um diploma técnico registrado no MEC. E nessa não. Nessa você não precisa disso. Você só precisa ter ensino médio. Ô, Cosmeli, você fez a prova aqui para o Rio de Janeiro, beleza? Uhum, Eram quantas uhum. vagas para o cargo que você entrou? Então, inicialmente foram 10 vagas para técnico e 10 vagas para auxiliar, mas por conta da defasagem, o governo houve um estudo disso, né? E aumentaram para 100 cada. 100. Ok, beleza. 100. Quantos foram os concorrentes para essa prova? Você tem esse número? Uhum. Não, de cabeça. Cara, aqui, olhando pontualmente, eu não tenho, mas provavelmente os dois concursos juntos devem ter dado uns 100 mil pessoas. 100 mil? É. Rapaz. E aí que eu te pergunto. Então vamos dizer, vamos falar, eram 200 vagas, Uhum, 100 mil pessoas. uhum. Rapaz, muita coisa. É Qual é a sua concorrido, que vai formação? ser. Eu? Ah, eu tenho uma formação tranquila, pô. Eu tenho ensino médio. O ensino médio, tá vendo? Exatamente isso. Eu acho que a sua participação nessa live, eu acho que vai servir de incentivo para muita gente estudar para esse concurso. Porque Legal. você é É, um grande exemplo de uma pessoa determinada que estudou do zero, sem formação nenhuma, você não tinha vínculo nenhum com a área da saúde, é, anatomia, biologia, nada, português, nada. Você começou do zero ah, e você conseguiu ainda entrar para a primeira turma. Qual foi o seu número, a sua posição no concurso? eu fiquei em. Eu acho que eu fiquei em nono.
Entre os 10 no primeiros, top concurso. 10. No top 10 eu fiquei em nono, aí teve uma desistência, eu acho que eu fui para o oitavo, uma coisa assim. Rapaz, isso é espetacular. É, Isso é espetacular. Palmas para o Felipe Cosmelli. é, que, Excelente, excelente. Nossa, isso aí é para e, colocar no e, currículo, hein? pô, e é importante, Max, que é o seguinte, pô, eu era uma pessoa que, por exemplo, eu tinha ensino médio, mas eu trabalhava, né, como CLT. E mesmo como CLT, eu não era da área. Não tinha nenhuma relação com a área de biologia ou saúde, né? Eu fui vendedor. Eu fui vendedor de livros, vendedor de playground infantil, só que eu tinha um objetivo, tinha uma meta. Então eu comecei a estudar, comecei a ter o tesão por essa área, né? Uhum, E, assim, eu estou muito satisfeito. É o que eu falo para as pessoas. Hoje eu saí da sobrevivência para viver. perfeito. Isso é muito bom. Fez diferença passar no concurso público? Olha, se eu pudesse voltar ao tempo e falar para estudar antes, eu estudaria antes. Exatamente. Eu penso muito dessa forma. Realmente passar no concurso público muda a vida da pessoa. Muda. Mudou a minha, mudou a sua, muda de quem passa. Então, eu acho que Hum. se a gente vai fazer alguma parte motivacional nessa live, vai ser essa: incentivar você a passar Uma no coisa, concurso mas público. e tem assim, tem uma coisa que é o seguinte: você estabilizado, você com a paz de espírito, você começa a olhar para outras coisas. Então, assim, as portas comumente vão se abrindo para você, É verdade. né? É Porque você verdade. está com a cabeça para outra coisa, você não está com a cabeça para tentar pagar as contas, entendeu? Você está com a cabeça para tentar se alavancar. Exatamente. Isso é bom. Isso é bom. Bom, então falando das carreiras. As carreiras, elas são bem específicas. Para você que gosta de IML, necrópsia, desvendar casos, você que gosta de assistir uma sériezinha, né, de investigação, forense, pô, você quer trabalhar com isso na vida real, olha, é a sua grande oportunidade, tá? Muita gente nem conhece as atribuições dos cargos, então é importante ver isso também. Nós vamos deixar fixado nos comentários os editais dos concursos anteriores para os dois cargos. Então, nossa recomendação é que você baixe esses editais e leia o edital por completo, tá? Esse é o primeiro dever de casa que você tem: ler o edital por completo. Até para você entender um pouquinho mais sobre a prova, veja um pouquinho mais sobre as profissões, para você conhecer as é, atribuições, porque como pouca gente conhece as atribuições, obviamente isso gera menos concorrência em concurso público tradicional. É aquilo que o Cosmelli falou: 100 mil pessoas tentaram as provas. Mas dos 100 mil, deixa eu exagerar aqui, Cosmelli, vê se eu estou falando errado, 80% não sabia o que estava fazendo ali. 80% fez a Certeza. prova, vou tentar, se passar, passou. 20% é que verdadeiramente estuda, que é verdadeiramente o seu concorrente, ou talvez nem 20%. E tem muita gente, Max, que vai procurar o concurso por ser nível médio. Tipo assim, a primeira vez que vai fazer o concurso por ser nível médio, acha que a exigência é menor, né? Então, vai testar, né? E tem pessoas que vão ter o ego inflado, né? Então, por exemplo, vão ter pessoas que vão participar do concurso que são gabaritadas, mas vão ter vício e não vão ter método de estudo. É Então, quando isso. você faz a prova, você não precisa saber ao máximo de tudo, você precisa acertar a questão. Exatamente. Você E com ali nível você está com. médio, você com nível médio, você passou. Muita gente com mestrado, doutorado tentou essa prova, porque eu conheço pessoas extremamente gabaritados, com boa formação, que tentaram a prova e não passaram. Por quê? Porque não estudaram de forma direcionada. Esse é o ponto. Enfim, É saber estudar. exatamente. É saber estudar. Exatamente. Pelo histórico, né, da prova de São Paulo, que etapas que o aluno vai passar até chegar a efetivamente tomar posse? O que ele tem que passar?
É mais ou menos a mesma coisa Você, que você passou quando você foi aprovado? basicamente, tem umas diferenças pequenas com relação às estruturas, porque, por exemplo, se eu não me engano, o psicotécnico é antes do TASS, tá? Mas você tem que fazer a prova objetiva, né, que é a prova de avaliação global. Depois você vai para a parte mais específica, né, que é o psicotécnico, o TAF. Eu acho que a investigação social também rola, tá? Mas pelo que eu vi, até assim, a primeira fase que é eliminatória de fato, né? Classificatória e eliminatória é a primeira parte. É essa parte que é a mais importante, que vai definir quase o teu posicionamento. É diferente, por exemplo, de você fazer uma PF, que basicamente, por exemplo, o TAF também é classificatório. Você tem Perfeito. pontuação do TAF, e nesse não. Esse é Você só, eliminatório. por exemplo, esse é eliminatório. Ou seja, você tem que fazer o mínimo que eles exigem, né? Com relação à TAF, pelo que eu vi, não é assim uma coisa surreal, não, tá? A barra, por exemplo, se eu não me engano, que tem barra, flexão, abdominal e corrida, que é o teste de Cooper, né? Você tem que fazer uma quilometragem em 12 minutos. Mas pelo que eu vi em 2014, a quilometragem que eles estavam pedindo era 2 quilômetros. 2 quilômetros em 12 minutos. Para quem treina, pô, tranquilo. E aí você vai ter tempo para treinar. E o Bom, psicotécnico, assim, as demais fases, né, não vão ser aquelas coisas que vão elevar muito o nível. Tudo bem, eu estou falando isso agora que eu tô na polícia, né? Mas antigamente eu realmente ficava preocupado com todas as fases, né? Isso é normal, bom, mas não vai ser algo classificatório. Isso aí já, pelo menos, dá uma aliviada, né? então resumindo, a pessoa que hoje está assistindo aqui a live, quero estudar para o concurso de São Paulo. Então, no momento que ela começar a estudar para o concurso de São Paulo, ela também precisa começar a preparar o seu físico. Ela precisa treinar. Claro. Não deixa para começar a fazer o seu treinamento só depois que passar na prova objetiva, porque talvez você não vai conseguir o índice mínimo exigido pela banca. Então, comece a Uhum. treinar desde já, se alimente melhor, durma bem. Isso tudo é importante. Pense lá na frente. Não vai fazer a prova objetiva, totalmente sedentário, fora do peso. Depois você vai querer fazer a prova, o TAF, o teste de aptidão física, e não vai conseguir. Então, Uhum. cuide do corpo e da mente. Isso é um ponto também a ser levado em É. consideração. Né? Então prestem bastante atenção nisso, porque tem muita gente que fica pelo meio do caminho. Tem gente que fica reprovado no TAF, tem gente que fica reprovado. Tá? Eu vou até deixar em aberto aqui algumas questões dessa parte, né, das etapas do concurso. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí a sua dúvida, que a gente vai fazer questão de responder. A gente vai estar sempre ligado nessa live aqui nos comentários e a gente vai estar respondendo vocês com relação às dúvidas que vocês tiverem especificamente sobre esse concurso de São Paulo. Então não me venha falar de outro concurso, não. É o concurso de São Paulo que é essa live aqui. Essa live é direcionada para esse concurso, não para outro, tá? E aí, Max, assim, até nas outras fases, né? Vou deixar uma pergunta aqui. Você acha que você conseguiria correr 2 quilômetros em 12 minutos, que são 6 minutos por quilômetro? Você consegue fazer 1 quilômetro em 6 minutos? Não é Tem um fácil, detalhe: também não é você difícil, correr na esteira é uma coisa, correr na rua é outra. com certeza. Eu Ainda mais na corro. pista, que vai depender da pista, vai depender do desnível, vai depender de tudo. Exatamente, exatamente, exatamente. Boa reflexão, boa reflexão. O concurso de São Paulo é polícia civil ou polícia científica? O que a gente pode chamar esse concurso?
Tem muita gente em É dúvida. polícia científica. Tem muita gente que acha que a polícia científica é um braço da polícia civil, quando na realidade não é. Ela tem estrutura própria, ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública e ela que coordena o IML, o Instituto Médico Legal, e o Instituto de Criminalística. Então é uma outra polícia. Aqui no Rio de Janeiro, o nosso cargo, que é o cargo de agente de polícia científica, não é isso? É vinculado à Uhum, Polícia Civil. Em São sim. Paulo, é vinculado à Polícia Científica, que é uma outra polícia. Certo? Isso aí. Agora, o que mais a gente pode seduzir vocês que estão aí assistindo, né? O que a gente Mas, fala sobre estabilidade? O concurso uhum. público ele te dá uma estabilidade. Quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí, né? É aquele negócio que a gente conversou, né? Você passa de sobrevivência para viver, né? É, Você que gosta da carreira policial, você que gosta dessa atuação técnica, né, especializada dentro de um ambiente de ML, você não é um policial de rua. Né? Por exemplo, a gente trabalha no IML, mas a gente trabalha de forma interna. Então, você que gosta dessa parte de investigação criminal, você que vislumbra essa progressão profissional aí dentro da polícia, ter contato direto com produção de prova pericial. Pô, então assim, é um concurso que é atrativo. Eu acho que vai ter muita gente prestando esse concurso. Por isso que você precisa sair na frente dos demais e começar a estudar de forma antecipada. E até, Max, uma coisa importante é o seguinte: muitas das pessoas que entraram nesse concurso, assim, não se deram, não tem muito conforto em exercer a atividade fim, que é, de fato, a necrópsia, né? Mas elas participam de casos periciais. Então, por exemplo, elas dirigem viaturas, acompanham os peritos criminais em locais, né? Então, assim, um ambiente, principalmente em São Paulo, que abre um leque para você, e isso também que acontece no Rio, mas que te abre um leque para você exercer outras funções além da necrópsia de fato, né? Então, muita gente que vai fazer concurso, por exemplo, eu não vou fazer porque vai mexer com cadáver. E não necessariamente. Você tem outras atribuições também. Por isso que é importante conhecer a atribuição do cargo. As atribuições do nosso cargo, como ele mudou, foi unificado, elas aumentaram muito. Então hoje tem muita gente que é agente de polícia científica que trabalha na rua, que trabalha com viatura, que trabalha nas polícias especiais, né? A CORE, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que atende todos os públicos. Todos os públicos. Desde aquele que gosta de trabalhar dentro do ML, quanto aquele que gosta de trabalhar fora do ML. Né? Então, é interessante. O Cosmeles, sobre salário, é mais ou menos a mesma coisa que o Rio, São Paulo? É um pouquinho menor. Se eu não me engano, o auxiliar, isso, isso por agora, tá? Pode ter sido, a tabela deve ter sido atualizada. Mas, por exemplo, o auxiliar de terceira classe, né, de São Paulo, acho que ganha em torno de 5.800. E o atendente, 4.700, né? Beleza, beleza. E, sim, hoje, a gente, como agente de polícia científica, está ganhando em torno de 6.200, né? Então, e era mais ou menos essa diferença salarial, tá? Isso que é importante falar, porque quando, por exemplo, o auxiliar entrou no concurso, né? A galera entrou como auxiliar, quando teve essa unificação, pô, recebeu tomou um, voltou para um grande salário, né? Equiparou ao que era o técnico de necrópsia. É, é.
E tem em cima desse salário aí os triênios, que de acordo com o tempo de casa vai aumentando, tem gratificações, tem cursos especializados que você vai fazendo, então o salário ele pode ir aumentando bem. E tem as classes, né? Você entra como terceira classe. Obviamente, a cada promoção você já tem um acréscimo aí até chegar à primeira classe, a classe especial ali, você tem um valor bem acima. Então, é atrativo, né? Hoje em dia, diante do cenário econômico que a gente vive no Brasil, a questão de empregos, né? Trabalho, é realmente uma grande, mas uma grande oportunidade para você. Se você não é de São Paulo e você tem a possibilidade de se mudar para São Paulo, eu não me importo, eu faço concurso para São Paulo. Se eu passar, eu mudo para lá. Você muda a sua vida. Você muda a sua Uhum. vida, E completamente. aquele negócio, né, Max? Onde que ensino médio você vai conseguir um salário de 5.800? É, Pô, é bem difícil, né? é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E por falar na prova, vamos falar especificamente do edital. Eu vou colocar até aqui Uhum. na tela o último edital para auxiliar. Vamos colocar aqui, ó, abrindo aqui. Então, para auxiliar de necrópsia, a última prova foram 100 questões. 100 questões. Questões de biologia foram 20, língua portuguesa mais 20, noções de medicina legal, não é nada muito aprofundado, mas é um grande diferencial, foram 14 questões, noções de criminalística mais 10 questões, lógica 10, noções de direito, você não precisa ser advogado para fazer essa prova não, mais 10 questões, 8 de criminologia e 8 de noções de informática. Tem bastante coisa aí. O que você achou desse edital aí? É um edital que é possível? Sim, é um edital justo, né, Max? E assim, pela comissão que foi formada, né, quem é presidente das duas comissões, né, são delegados, né? E quem são os vice-presidentes das comissões, tanto de auxiliar como de atendente, são médicos legistas. Então, assim, eles vão mudar a prova para ser algo com relação ao trabalho, ao ofício. Então, não vai ser nada, assim, saindo muito da linha de raciocínio, né? Então, você já vai estar estudando com algo que você vai trabalhar e vai fazer provas com aquilo que você vai trabalhar, né? Então, assim, é interessante. Com relação à medicina legal, né? É, eles abordaram a grande parte da medicina legal no edital como traumatologia, né? Claro que tem outras coisas ali, a cronotanatologia, a cronotanatolimose, né? Então tem outras coisas ali, mas a grande parte ali da medicina legal em edital é a traumatologia, que é algo que particularmente é gostoso de se estudar, cara, e é interessante de se ver. Nossa, bem, bem bacana. E é muito importante você falar da comissão, porque diante da comissão formada, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como será a abordagem desse concurso. Sim, É, isso então, aí. então, interessante. Agora, abrindo aqui o edital de atendente de necrotério, ele já muda um pouco. Aqui, ó, abrir. Tá? Também sem questões, mas as questões foram distribuídas da seguinte forma: 22 questões de língua portuguesa, 20 questões de noções de biologia, 20 de noções de direito, 14 de noções de criminologia, 10 de noções de lógica e 14 de noções de informática. Observem que a maior parte aí está como noções, então não é nada muito aprofundado, mas você precisa ter uma base, você precisa estudar todos esses temas para você não ser surpreendido na hora da prova. E até, Max, por exemplo, em noções de biologia, o importante de falar é o seguinte: são dois editais diferentes, tá? Então, são duas matérias diferentes.
até em noções de biologia, as matérias de biologia tem alguma coisa que vai ser correlacionada, né? Mas outras coisas não vão, e que caíram na prova. Por exemplo, caiu questão sobre níveis tróficos, ET alimentar, né? Questão de doenças infecciosas, né? Que é algo que é tranquilo de se estudar, tá? Mas que só teve na prova de atendente de necrotério. Então, assim, acaba que as duas provas, uma complementa a outra. Você vai ter matérias ali de fisiologia, de anatomia, que caem nas duas provas, mas às vezes não, mas a banca cobrou alguns assuntos que são diferenciados também. Isso é muito relevante. Ou seja, tem coisas em comum para as duas provas, mas tem coisas Sim. específicas que é só de determinada prova. Então, por isso que Uhum. você tem que ter organização no seu estudo. Com Nós certeza. estamos antecipando muito. O edital eu não sei se vai sair, em julho, em agosto, em setembro. Eu não sei quando vai sair o edital, mas você já precisa se antecipar. Você já vai estudando o que de fato você já sabe que vai cair. Por exemplo, essa parte de anatomia e biologia, histologia, isso é um fato que vai cair em ambas as provas. Então é algo Uhum. que você precisa já começar a estudar, porque é algo grande, não é nada muito difícil, mas é um Sim. conteúdo grande. Então você precisa se estruturar, começar a estudar desde já. Nem que seja, sei lá, uma horinha por dia para começar, e aí você vai aumentando gradativamente o tempo de estudo. Isso faz muita diferença. Se largar na frente do concorrente, isso muda o cenário. Não é assim, Max, é que ainda há tempo, né? Como a banca ainda nem foi contratada, as pessoas têm tempo para estudar. Então, isso que a gente está fazendo, essa antecipação, quem assistir a live vai entender que até, é o que você disse, até o modo de se estruturar para o estudo já está muito à frente de muita gente. Vamos É, supor que tenha 100 mil pessoas de novo, né? Como se fosse o mesmo quantitativo que teve aqui no Rio. Cara, vocês que estão assistindo a live e vão começar a estudar, já estão começando a se antecipar por pelo menos 70% a 80% das pessoas. exatamente. Exatamente. E esse é o grande segredo. Eu até aproveito agora para te fazer algumas perguntas. Porque como você teve sucesso, entrou no top 10 de um concurso extremamente concorrido, e ponto importante, que a parte específica, o pessoal foi muito bem, os aprovados praticamente gabaritaram, né, a parte Uhum. específica, que é um grande diferencial do concurso. Eu acho que todo concurso da área, a parte específica é a parte que eu mais dou valor. Eu te Uhum. pergunto o seguinte: quando e por que você decidiu estudar seriamente? Então, eu comecei a estudar seriamente em 2019, Quando foi tá? a prova? 2018 eu fui desligado da empresa onde eu estava, né? E ali é que eu sempre tive uma insatisfação com relação à minha vida financeira e, enfim, emocional, né? Só que quando eu fui desligado da empresa, a chave meio que virou, né? E ali eu falei, cara, eu vou procurar, e é o que eu falo, vou procurar algum concurso de nível médio. E sempre teve essa suposição de ter esse concurso aqui do Rio, né? Do auxiliar e do técnico. E aí eu comecei a me organizar em 2018, em 2019 que eu fui estudar com seriedade. Aí eu acordava 2h30 da manhã, enfim, fazia as loucuras que eu faço e consegui me direcionar para o estudo. Entendi, entendi. Dentro da sua realidade. Ou seja, cada um Sim, vai começar a estudar de forma séria dentro da sua realidade no atual cenário que você vive. Esse é o ponto específico. Então você começou a estudar antes do edital. bem antes. O edital saiu em setembro de 2021. A aplicação da prova acho que foi em 22, janeiro, fevereiro de 22, né? E aí é Imagina, que tá, assim, hã? imagina se você tivesse começado a estudar depois que o edital saísse.
Você tinha sido Imagina. aprovado? Com certeza não. Com certeza não. E assim, é aquele negócio que a gente falou. Eu criei uma rotina em que eu estudava durante a semana toda, as mesmas matérias, durante quase 3 anos. A gente pode fazer uma live em breve. Como a gente vai se dedicar a esse concurso, a gente faz uma live falando sobre rotina de estudo. Uhum. Acho que muita gente pode se espelhar em você, pelo que você fez. Né? Você sabe o Mas, caminho. gente, eu me espero em você mais. Então pronto, é um se espelhando no outro. É isso aí. É isso aí. E eu até te pergunto, qual que foi o maior erro que você cometeu durante a sua preparação? Não ter começado mais cedo. Ah, é? Porque, assim, parece que eu estudei há muito tempo, mas na verdade, eu fiquei muito nervoso nas duas provas, né? E eu consegui ser qualificado em técnico porque eu escutei isso. Eu acho que foi de você, Max, se eu não me engano, lá no Anátomos, no Opa, presencial. boa. Errou, bota recurso. Errou, bota recurso. Eu errei uma questão na prova de técnico. E eu, desesperado, nervoso, botei recurso. E aí esse único recurso inverteu minha vida toda, né? É mesmo? Foi aceito? Foi aceito e eu de 33º, alguma coisa assim, eu fui para sétimo. Rapaz, então tem gente que te odeia por conta disso, tem gente que te ama por conta disso. Exatamente. Então rola aí esse negócio. Ainda bem que eu trabalho na necrotéria, que eu trabalho mais fechado. Muito bom, muito bom. E de tudo que você estudou, o que foi mais difícil? Para mim, o mais difícil foi, de fato, a anatomia, né? A anatomia de fato, assim, especificamente, né? Porque era uma coisa que, por exemplo, eu no meu ensino médio, eu nunca dei valor a isso, a parte de biologia, nunca dei valor. E, pô, depois de, sei lá, eu comecei com 28, 29 anos, eu terminei meu ensino médio com 17. Olha quanto tempo eu fiquei sem pegar uma matéria de biologia. Então, sim, para mim que já negligenciava esse estudo, para eu voltar a estudar isso, né, numa vida que era totalmente diferente, foi muito difícil. Caramba. Até mesmo direito, porque, por exemplo, e aí é importante falar isso, mas a gente está fazendo o pré-edital, né? Possivelmente, no edital mesmo, vão ter algumas matérias que vão ser incluídas, né? E mesmo assim, por exemplo, aconteceu aqui no Rio, e nesse reajuste que eles incluíram algumas matérias, eu consegui tirar de letra. Porque você teve Então, tempo. Você teve é, tempo para isso. exatamente, Exatamente. exatamente. Então, assim, se você puder dar uma dica para alguém que está esperando o edital sair, o que você diria para essa pessoa? Não negligencie rotina nem estudo. Se tiver que fazer, faça. Porque é Boa, isso que a maioria das pessoas não faz. boa, boa. E para a gente ser direto com eles, como é que deve começar a estudar a partir de agora? Que o aluno. Ó, eu tô perdido, eu só tenho um nível médio, beleza? Eu quero estudar para esse concurso porque o salário me atende, o emprego me atende e tal. Como é que eu devo começar a estudar agora? Agora. E aí? O principal que eu pegaria é a parte específica, né? Por exemplo, eu não sei nada, eu não sei, tenho ensino médio, mas nunca peguei a matéria de biologia, medicina legal. É isso que provavelmente os concorrentes já sabem, já parte do pressuposto que o pessoal já sabe, né? É igual a gente fala lá no, no necrotério para para se preocupar com biossegurança. A gente parte do pressuposto que um cadáver já vai ter tal situação, para justamente se atentar com a parte de paramentação. É a mesma coisa, você vai se paramentar para o concurso. Então, Boa. assim, já parte do pressuposto que a pessoa já sabe biologia, já sabe medicina legal, já sabe isso.
eu começaria a estudar por aí. Então, começa por aí. Depois que você ficar mais confortável com a parte de específica, aí ou durante o seu estudo, estudando junto, aí pega português, raciocínio lógico, e aí vai indo. Excelente, excelente. Então, primeira coisa, vai lá nos comentários desse vídeo, baixe os 2 editais que a gente buscou na internet, colocou aqui para vocês, baixe esse edital, certo? Leia o edital e comece a estudar. Vai criando a sua rotina dentro da sua realidade. Pô, eu tenho meia hora por dia, estude meia hora de forma concentrada. Eu tenho 1 hora por dia, 2 horas, 3. O, o que você puder. Vai criando a sua rotina, vai fazendo revisões, vai dando espaço para suas revisões, para ver se realmente você está conseguindo memorizar. É muito importante você estudar e ter consciência de que você está estudando e aprendendo. Então a revisão é importante. Outro ponto importante que nesse canal tem muito são questões comentadas de anatomia e biologia. Você abre uma questão, vê a questão comentada, às vezes é uma questão difícil. Ah, eu errei a questão, mas é errando questão e vendo uma explicação sobre a questão que você errou, é que você nunca mais vai esquecer aquele tema, você nunca mais vai esquecer aquele assunto. Então fazer questões, olha, eu acho um dos melhores métodos de estudo que tem. Nossa, eu acho espetacular. E hoje com a internet você tem tanta possibilidade. Nossa, meu Deus. Vamos lá, vamos falar algumas possibilidades. Você tem hoje o próprio YouTube, com excelentes canais gratuitos, com boas aulas. Inclusive, esse canal, Anatomia e Necrópsia, tem muita coisa boa aqui. Então, se você buscar na playlist o tema que te interessa, você vai encontrar coisa boa. Tem vários canais, a gente pode até citar alguns aqui, né? Sim. E é Cosmético. importante, Max, tá? Até com relação ao teu canal, que é o seguinte, pô, eu particularmente que estava do zero, eu ia acompanhando as suas playlists, que tem playlists sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre sistemas em específico, né? Eu começava a acompanhar isso e isso começava a me agregar muito, né? E essa parte que eu fazia de resumo, de revisão, aí eu partia para a resolução de questões. Excelente. Mas o teu canal me deu um embasamento ótimo, foi muito bom para continuar. Claro, a gente, como concurseiro, a gente nunca foca somente em um canal, né? A gente vai estudando por diversas vias, né? Diversas fontes. Mas o teu me deu, assim, conhecimento, tanto inicial como de continuidade, muito importante, cara. Excelente, excelente. Vamos falar mais 5 canais, então, excelentes aí para o pessoal estudar? Vou falar 2, hein? Vou falar 3. Uhum, Ó, uhum, Anatomia e etc. da Natália Reineck, Anatomia uhum. Fácil do Rogério Gozzi e o canal do Jubilu, do professor Sim. Jubilu de Biologia. Esses 3 canais aí são canais que eu particularmente gosto muito. Fala muito de anatomia, parte macroscópica, microscópica. O Jubilu fala muito da área de biologia. Tem mais algum que você possa recomendar? Eu recomendaria também o Samuel Cunha. Pô, O Samuel Samuel Cunha. Cunha também é muito bom. Biologia. Biologia. Olha, Ele é muito bom. então pronto, tem 5 recomendações aí. O Anatomia e Necrópsia com o Maxwell Almeida e mais esses 4. Pronto. Você tem a faca e o queijo na mão. YouTube. YouTube é um streaming que você não precisa nem pagar. É claro que se você pagar, não tem anúncio. Né? Isso é bom. É. Né? Então, se você paga o YouTube Premium, você não vai ter o anúncio. Agora, se você não tem dinheiro, não quero pagar o YouTube Premium, não tem problema nenhum. Você vai ter a propaganda ali ao longo do vídeo, mas isso não vai atrapalhar em nada. Dá para estudar numa boa no YouTube. Eu acho Uhum. excelente. E tem outras formas também. Hoje tem aplicativo que te ajuda, tem a inteligência artificial que te ajuda. Então hoje tem muito recurso para você estudar. As coisas melhoraram muito. Se você souber jogar o jogo, Uhum. souber usar os instrumentos da forma certa, você está feito. Você está feito. E engraçado, Bax, eu estava até conversando com um amigo meu, né? Que é o Wallace, que está lá no laboratório.
A gente conversa que é o seguinte, pô, na época do nosso concurso, e olha que foi perto, hein? Não tinha esse negócio de inteligência artificial assim com tanta força como tem hoje. E hoje isso é um braço de estudo. Exatamente. Você sabendo usar a ferramenta, você está feito. Uhum. Você está feito. Nossa, tá feito, tá feito. Bom, e para os nossos alunos? A gente tem alguma notícia boa para eles? Porque Tem. a gente quer que o nosso aluno seja aprovado. A maior satisfação para um professor é que o aluno se dê bem. Então, hoje em dia, o Cosmelli, ele foi meu aluno. Hoje ele é meu colega de trabalho. Quantos plantões a gente já deu junto? Né? Hoje É a gente trabalha verdade, junto, cara. hoje a gente está no mesmo nível. Então, isso é maravilhoso. Um professor, Cara, para mim, o meu maior sonho está se realizando, pô, sabe? Tá, maravilha. tá contigo, trabalhando contigo, dando essa live aqui, porra, para mim é uma coisa que é surreal, cara. É muito maneiro. Pô, que bom. E falando do que a gente tem a oferecer, cara, eu acho que, assim, eu tô vivendo essa experiência, sabe? A minha maior gratificação como professor é ver alguém mandando mensagem falando assim, cara, eu entendi a matéria. Pô, obrigado. Isso é fantástico. Pô, isso é para mim, assim, não tem dinheiro que pague, sabe? E até pensando nisso é que a gente tem essa boa notícia, né? Que é a do e-book, né? A gente fez, tanto eu como o Max, nós fizemos 2 e-books como pré-editais, né? Mas com as matérias do pré-edital, tanto com relação ao auxiliar de necrópsia como o atendente necrotério. E isso, assim, demandou para a gente um esforço, um bom esforço, né, cara? Mas a gente pegou detalhe por detalhe, foi refinando matéria por matéria. Os 3 últimos meses a gente se dedicou bastante para montar esses 2 e-books. Os e-books da parte específica dos 2 cargos. Então tem um e-book para o cargo de atendente e um e-book para o cargo de auxiliar. Mas assim, Uhum. por que ele é tão bom esse e-book? E realmente, eu estou falando que é bom porque realmente ele ficou muito bom. A gente vai mostrar aqui algumas imagens do e-book, porque se você for observar, por exemplo, a gente montou mapa mental. Olha só esse mapa mental do sistema cardiovascular. Se você observar, isso aí vai te ajudar muito a memorizar o que de mais importante tem do sistema. Então, ao final das aulas, você encontra no nosso e-book, por exemplo, um mapa mental, questões, você encontra analogias do dia a dia, do cotidiano, para te ajudar a lembrar de coisas é, específicas, coisas simples, para você entender de forma fácil. O linguajar ele está extremamente simples do e-book. É uma pessoa E que não precisa ter uma base. Diga. é interessante, Max, que é o seguinte: primeiro, as fontes que nós estudamos para poder fazer o e-book são fontes de referência no concurso. Por exemplo, na medicina legal, que o pessoal bate mais o Higiene e França, mais o França, né? Foi feito com base nesses 2 livros, né? É, algumas coisas, alguns assuntos que puderam aparecer ali, eu também tirei do livro do Frank, né? A gente tirou do livro do Frank. Biologia, Tortora, Junqueira, né? Livros de referência na área de fisiologia e biologia, né? O Dessel, por exemplo, né? O Campbell, de biologia. Então foram coisas que a gente tirou a dedo. A gente não escolheu as coisas da nossa cabeça, não, a gente se baseou com referências sobre isso. E o nível de assimilação que a gente tem, imagina você pegar um livro do Gray, né, e resumir de uma forma concisa, didática, que seja de fácil assimilação. Então foi essa a nossa proposta, né, Max? Tanto que as questões são questões feitas para sedimentar matéria, não é uma questão puramente de concurso. É te preparando para você fazer as questões de concurso.
Exatamente. Não, a gente usou livros assim, extremamente conceituados. É o que eu disse, a gente demorou 3 meses para poder finalizar esses e-books. D'Angelo Fatini, E lembra, Gray, Max, a gente quase Spence. Oi? finalizando. Desculpa, cara. A Não, gente quase finalizando o e-book, quase meia-noite, falando assim: não, tá faltando isso, vamos procurar em tal fonte e tal. Então, assim, a gente foi ajeitando e moldando o melhor possível, né, cara? exatamente, não, porque esses livros, eles são enormes, eles são muito grandes e eles são Uhum. caros, eles são muito caros. Se pega hoje um livro do Sobota, por exemplo, o Atlas de Anatomia Conceituado, são 3 volumes, 4 volumes, esse livro hoje deve estar por volta de R$ 800, um livro, né? Ah, até mais, Até Max. Mais mais. caro. Porque eu trabalhei em livraria, né? R$ 800, cara, tava na época que eu tava lá em 2016, cara. Rapaz, pesado. 2016 não, 2016, isso aí. Caramba, caramba. Então hoje deve estar muito mais caro. Caramba, nossa. Então, assim, a gente resumiu bastante. Então, você que gosta de resumo, você que gosta de simplificações, facilidades. Quer ver? Eu vou mostrar mais uma imagem aqui para você também do um dos prints que a gente tem aqui do nosso e-book. Olha que interessante falando sobre a célula. Quando você não entende sobre as estruturas celulares, né, o que, que é verdadeiramente os componentes intracelulares, as organelas, quais são membranosas, quais são organelas não membranosas. Então, vejam a simplicidade disso. Eu duvido que você tenha encontrado algum resumo tão bom assim. Veja essa imagem agora, falando aqui sobre, já é voltado para a medicina legal, né? A diferença entre identificação e reconhecimento. Tem muita gente que confunde isso, ô Cosmelli. E É pode ser uma mesmo? questão de prova, né? Com certeza. E aí que tá, até pela comissão, provavelmente eles vão pegar nisso, que não é uma pegadinha, é uma coisa objetiva e direta, né? Mas que você vai cobrar o conceito, justamente para você poder trabalhar com isso. A gente trabalha com isso, né? O que é identificação e reconhecimento, por exemplo. Sim. Para o leigo, às vezes o leigo acha que isso é a mesma coisa. E não é. Uhum. Então, olha só, você através desse quadro aí, você consegue muito bem diferenciar o que, que é uma identificação para um reconhecimento. E ainda tem a observação embaixo, que te facilita ainda mais a fixar o que você acabou de estudar ali. E tem mais, olha que interessante essa diferença. Nossa, tem muita gente que confunde isso, né? Ação mecânica, os instrumentos, né? O que é a diferença do pérfuro cortante, pérfuro contundente e o corto contundente. Os exemplos com imagens e com explicação. Então você olha para a imagem, você lembra da explicação e vice-versa. E é legal, Max, que assim, até uma palhinha sobre esse tema, tá? Quando a gente fala de traumatologia em ordem mecânica, quer dizer, quando a gente fala de traumatologia de fato, você tem separado o que é a ordem, a ação e o tipo de material, né? E, por exemplo, nesse book, a gente esmiuçou de uma forma fácil de assimilação para você entender de fato o que é a ordem, o que é a ação, o que é material, e assim vai. Então, assim, por exemplo, tem questões de concurso que eu já fiz com os meus alunos, que na questão ele dava uma pegadinha e alterava as ordens. Falava que a ordem física era uma coisa que era de ordem mecânica. Então isso confunde muito E não é quem difícil. está bem assimilado ali. Não é difícil. É uma coisa simples, mas que as pessoas confundem. É, é. Não, é, vamos lá, olha isso aí. Olha a ação direta do calor, né? O primeiro grau, o segundo grau, o terceiro e o quarto grau, né? Então, muitas questões de prova caem, por exemplo, sobre esse tema. Qual que é a diferença da ação
térmica sobre o corpo, né? Uhum. Desde E tem, aquela queimadura superficial até a carbonização. uhum. E tem questão de concurso, Max, que cobra a característica de cada cada tipo de grau, né? E aí tem explicado de uma forma que seja fácil de entender. Isso que é interessante. Isso aí é uma obra-prima, cara. Eu também acho, eu também acho. E para você que está achando que vai ser caro, material caro, de jeito nenhum. A gente fez um material bem simples, é claro, a gente está trabalhando também, a gente está produzindo material, a gente tem que cobrar por isso. O Uhum. e-book para auxiliar tá R$ 99. O e-book para atendente R$ 89. O de auxiliar tem mais de 1.200 páginas. O de atendente tem mais de 600 páginas. Então você tem um material riquíssimo. E melhor do que isso, para você que está assistindo a live, vai ter um cupom exclusivo de 20% de desconto para você comprar o seu Uhum. material. Então não tem desculpa. E como é um produto que foi colocado no Hotmart, lá no Hotmart você ainda pode parcelar. Ah, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Ok, é um baita de um investimento. Ah, eu não tenho, mas pô, você pode parcelar em parcelas pequenas. Então, e é um material que vai te ajudar, é um material que é muito diferencial. Olha que interessante aí, o Cosmelli, né? Hum. O cadáver na posição de boxer. Se a gente vê Ah, muito, hein? sim. Pô, nem falo. Para Então, tirar essa posição é difícil. olha, é verdade, porque o cadáver fica rígido, né? Então tem Uhum. algumas características aí do cadáver, quando ele já se encontra do jeito que a gente fala lá, né? Em rigidez cadavérica, né? O cadáver já está duro, né? Então tem algumas características que a gente colocou, por exemplo, nesse slide aí, né? Nessa página, que é extremamente simples de entender. Você vê a imagem, você vê que Sim. não tem nada chocante também, as imagens não tem nada chocante. A gente tentou fazer de uma forma com que o aluno olhe e aprenda medicina legal de forma bem tranquila, sem trauma. E, e é legal, Max, por exemplo, agora que você falou da posição do boxer, até mesmo, por exemplo, nas características que está aí falando sobre o carbonizado, sobre essa posição de boxer, no próprio livro, ele difere o que é o rigor mortis da posição de boxer, ou da fase enfisematosa, da putrefação. Ele vai diferenciando isso. Então, ou seja, por exemplo, no França, né, no higiene também fala, mas eles dão essa diferença. Só que para você pegar uma matéria e outra, olha a distância de material. Nossa, De 5, 10 páginas, você sabe a diferença do que é um e do que é o outro. Então, está muito fácil acesso. verdade, verdade. Tem mais alguns exemplos aqui, ó. Olha que legal a diferença, né, dos sinais de certeza de morte, né, que é a algidez, a lividez e a rigidez. Né, a diferença entre isso. Então, olha que material simples. Você olha aqui, você lê e você consegue ver a diferença entre elas. Não é nada muito difícil, mas quando você tem um material didático, que faz analogias, que tem um linguajar simples, você aprende. Uhum. Essa é a grande Sim. diferença. É difícil entender isso, Cosmelio? Acho que não, né? Não, assim, aí é que tá. Assim, para quem vai pegar um livro completo, já fica meio complicado, porque tem muitas definições sobre um assunto. Por exemplo, quando se fala, por exemplo, de Algor Mortis, ele vai dando exemplo e ao mesmo tempo vai explicando, então torna uma coisa muito massiva. Se você pegar um livro, mesmo que seja didático, né, para falar sobre Algor Mortis, ele fala em, sei lá, 3, 4 parágrafos, né, dando exemplo, fazendo associações. Sim, Você tem 4 linhas, né? Então, perfeito. assim, a parte que é bem resumido, mas a ponto de você olhar, você entender o que é o Gormort e partir para o exercício. Exatamente. Exatamente. Nossa, facilita muito. Bom, vou mostrar mais duas páginas aqui, interessante.
Olha que analogia interessante sobre o citoesqueleto, comparando ali Uhum, os microtúbulos, né, com os trilhos, os microfilamentos com os cabos de tração e os filamentos intermediários com as vigas de aço. Então, faz analogia para você de verdade entender. uhum, uhum. Às vezes, E é legal, Mike, até, por exemplo, na época que eu estudei para concurso, caraca! Rapaz, esse lance do citoesqueleto eu pô, apanhei igual a boca, cara. e Eu olhando li essa os imagem? hora, revisava, tentava entender, não tentava, aí pegava a proteína, cara, eu ficava louco. E aí tá em um slide, tá resumindo uma coisa que eu demorei um bocado de tempo para entender. Caramba, caramba, caramba. E por último, vou mostrar aqui mais uma imagem aqui. Olha que interessante. Olha sobre a mancha verde abdominal, né? A fase cromática. Olha que imagem espetacular. Olha a explicação, né? Da primeira Uhum, parte do corpo que começa a entrar ali em decomposição, né? Então, assim, de uma forma bem simples, bem leve, a gente explica sobre os pontos mais importantes. Como eu disse, se você adquirir os dois produtos, você vai ter quase 2.000 páginas uhum, de um material que vai te ajudar a chegar no seu destino. Tudo da parte específica. Bom deixar claro isso. Tá? uhum. Muito bom deixar claro isso. A gente vai deixar o link desses produtos também para você acessar no Hotmart na descrição e nos comentários. Clica ali, vê o que tem nesse material, tudo baseado em cima do edital anterior. Então, de verdade, eu acho que você estaria muito na frente dos demais com esse material. É um material que é facilitador da sua aprendizagem. Concorda comigo, Cosmério? Com certeza, com certeza. Eles têm as melhores referências aqui que a gente pega para concurso. Então, não tem outra. É isso, é isso. E vamos deixar um cupom de desconto, tá? Para facilitar 20% de desconto. Então, ó, para você colocar lá na área de cupom NECRO20, você vai ter 20% de desconto em qualquer material, tá? NECRO20, 20%. Então, ao invés de pagar R$ 89, você vai pagar 20% a menos. Em vez de pagar 99, vai pagar 20% a menos. É uma baita de uma economia. E parcelado, isso sai, Podemos parcelar, né, Max? pô, isso sai na urina. Ô, Bom, deixa nos comentários aí qualquer dúvida, a gente vai responder. Essa é só a nossa primeira live, muitas outras virão. A gente vai falar muito ainda desse concurso. A gente quer verdadeiramente que vocês, nossos alunos, sejam companheiros de profissão. É isso que a gente deseja. Cosmene, sim. alguma mensagem final? Só agradecer a você. Você sabe que, assim, eu falo para todo mundo, falo contigo também. Eu tenho uma grande admiração por você, cara. Eu acho que eu não estaria hoje aqui se não fosse você, velho. Então, eu estou realizando um sonho de dar aula, de trabalhar onde eu sempre quis trabalhar, com pessoas que eu sempre quis trabalhar. E eu acho que você foi um grande facilitador para isso. Muito obrigado. E agradecer a vocês também, né? Pela disponibilidade, pela paciência. Não esperem o edital passar, já se antecipem com os seus estudos. E qualquer coisa, a gente está aqui. Obrigado mesmo. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, grande abraço a todos e até a próxima live. Até mais. Valeu.